Já parou para pensar que os primeiros 10 minutos do seu dia podem definir o rumo de toda a sua jornada? Parece loucura, né? Como algo tão breve pode influenciar tanto o seu destino. Mas foi exatamente essa a descoberta de Napoleon Hill, um conhecimento que a maioria das pessoas ignora até hoje. A maioria acorda e entra num piloto automático, sem nem se dar conta. O despertador toca, o corpo pesa, e antes mesmo de respirar fundo, já estamos mergulhados em preocupações, checando o celular, respondendo mensagens que roubam nossa atenção, nos afogando nas pressões do trabalho que ainda nem começou. É como se o dia já começasse nos vencendo, em vez de sermos nós a dominar o dia. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes abriu os olhos e em minutos já estava cansado, estressado, correndo contra o tempo desde o primeiro segundo? Esse é o perigo do piloto automático, acordar reagindo ao mundo em vez de criar o seu próprio mundo. E o mais assustador é que, quando nos acostumamos a isso, nem percebemos o quanto estamos entregando nosso poder. A ciência corrobora esse risco. Estudos da Harvard Business School mostram que o humor e a clareza mental da manhã tendem a se repetir ao longo do dia, criando um efeito dominó. Após perder a mãe muito cedo, viveu momentos de grande dificuldade emocional e financeira. Teve que trabalhar nas minas de carvão da Virgínia em jornadas pesadas, sujas e exaustivas. Ele poderia ter passado a vida reclamando da injustiça, mas decidiu experimentar algo diferente. Hill começou a usar as primeiras horas do dia para visualizar pequenas metas, terminar uma leitura, escrever alguns parágrafos ou simplesmente pensar no que queria conquistar além daquelas minas. Ou seja, se você acorda perdido, ansioso, desconectado de si mesmo, dificilmente recuperará o foco mais tarde. E é aí que está a chave que quase ninguém menciona. Os primeiros minutos da manhã funcionam como uma lente. Essa lente pode amplificar o que há de melhor em você ou distorcer sua visão, fazendo você enxergar todo o dia como uma batalha perdida. A questão é, que tipo de lente você está escolhendo? Napoleon Hill aprendeu isso da pior maneira na juventude. Percebeu que, ao começar o dia focando no que podia criar, em vez de apenas no sofrimento, o peso diminuía e a esperança florescia. Não era mágica, era uma escolha consciente. Agora pare e reflita. Quantas vezes você se pega repetindo frases como "não tenho tempo", "isso não é para mim", "minha vida não vai mudar logo cedo"? Percebe como essas palavras, mesmo ditas inconscientemente, programam seu cérebro para a derrota? Isso acontece porque o cérebro humano, especialmente nos primeiros minutos após acordar, está em um estado de maior receptividade, conhecido como ondas alfa. É como um solo fértil, esperando sementes. A pergunta é, você está plantando sementes de medo ou sementes de coragem? Imagine duas pessoas. Uma acorda, pega o celular e se enche de más notícias. A outra acorda, respira fundo, escreve uma pequena meta para o dia e pensa em algo pelo qual é grata. Qual delas você acha que terá mais clareza para enfrentar os desafios? Isso não é coincidência, é causa e efeito. E aqui vai uma provocação. Será que você realmente controla seu dia ou está vivendo o roteiro que o mundo escreveu para você? Porque quando você acorda reagindo a mensagens, contas, problemas e urgências, está basicamente entregando a chave da sua mente para os outros. O perigo do piloto automático é que ele rouba sua vida sem você perceber. Anos se passam e você continua na mesma rotina, reclamando das mesmas coisas, sem notar que tudo começou na primeira decisão do dia: levantar como dono de si ou como prisioneiro da correria. Napoleon Hill dizia que cada manhã é uma negociação silenciosa entre sua disciplina e seu medo. E quando você escolhe ceder,
Mesmo em algo pequeno, como apertar o botão de soneca, você não apenas perde alguns minutos de sono, mas envia uma mensagem para seu cérebro: eu não estou no comando. Mas e se fosse o contrário? E se você começasse amanhã fazendo algo diferente, algo simples, como levantar sem hesitar, respirar fundo, pensar em quem você deseja se tornar e dar um passo, mesmo que pequeno, nessa direção? Parece pouco, mas essa mudança inicial pode reprogramar completamente como você enxerga o resto do dia e, a longo prazo, sua vida inteira. Existe um segredo que separa as pessoas comuns daquelas que conquistam resultados extraordinários: fazer algo difícil logo ao acordar. E quando digo difícil, não estou falando de escalar uma montanha ou correr uma maratona. Estou falando de pequenas escolhas que exigem esforço, disciplina e coragem. O simples ato de encarar algo desconfortável pela manhã envia uma mensagem poderosa para sua mente: eu não fujo da pressão, eu cresço com ela. Pense em quantas vezes você adiou uma tarefa porque parecia chata ou desconfortável. A ligação que precisava fazer, o exercício que prometeu começar, a organização das finanças que você sempre empurra para amanhã. O problema é que quanto mais você posterga, mais essas pequenas coisas se transformam em monstros na sua cabeça. E quando você inicia o dia fugindo dessas responsabilidades, programa seu cérebro para acreditar que fugir é a regra. É por isso que começar com algo difícil tem tanto poder. É como virar a chave do medo para a coragem logo cedo. Napoleon Hill dizia que a mente é como um músculo. Se você a treina a buscar conforto, ela o abandonará na hora da crise. Mas se você a treina a encarar o desconforto, ela se torna sua maior aliada. Isso não significa viver em sofrimento, mas sim se acostumar a vencer pequenas batalhas internas. Imagine levantar da cama e, em vez de procurar motivos para adiar o dia, mergulhar de frente em algo que exige esforço. O banho gelado, por exemplo. A mente resiste, o corpo rejeita, mas quando você sai dele, sai com a sensação de vitória sobre um inimigo. Essa pequena vitória se multiplica e se espalha para todas as outras áreas do dia. Pergunte a si mesmo: o que aconteceria se todos os dias sua primeira decisão fosse uma vitória? Não importa o tamanho da dificuldade, importa a identidade que você reforça. Porque cada vez que você vence uma resistência, você está se dizendo: eu sou alguém que age, não alguém que foge. Exemplos práticos não faltam. Pode ser escrever uma página do seu projeto, mesmo sem vontade. Pode ser organizar uma parte da casa que você vem adiando há meses. Pode ser sair para caminhar, mesmo com preguiça. É menos sobre o que você faz e mais sobre quem você se torna ao fazer. E se você pensar bem, isso vale para todos. Quantas pessoas você conhece que sempre dizem: um dia eu vou, mas nunca começam, simplesmente porque esperam o momento perfeito? A verdade é que o momento perfeito não existe. Quem conquista não espera a motivação chegar, cria a motivação pela ação. Steve Jobs, por exemplo, tinha um ritual matinal que pode parecer simples, mas era profundamente desafiador. Ele se olhava no espelho e perguntava se, caso aquele fosse o último dia de sua vida, ele gostaria de fazer o que estava prestes a fazer. Consegue imaginar o peso dessa pergunta? Não é confortável, não é fácil, mas é exatamente esse confronto diário que o impedia de perder tempo com o que não era essencial. Agora pense em você. Qual é o seu algo difícil? Talvez seja levantar mais cedo, talvez seja parar de checar o celular ao acordar, talvez seja encarar aquele treino que você sempre evita. Seja qual for, quando você o faz no início do dia, cria um efeito cascata. É como se cada decisão seguinte fosse influenciada por essa primeira vitória.
Estudos em psicologia comportamental mostram que quando uma pessoa começa o dia com uma escolha positiva e difícil, a chance de manter a disciplina ao longo das horas seguintes aumenta significativamente. E aqui está o ponto central. Não se trata do banho gelado, da corrida ou da página escrita. Trata-se da identidade que você constrói. Uma identidade de alguém que não recua diante da pressão, mas que se fortalece com ela. É exatamente essa mentalidade que diferencia quem vive reagindo e quem decide liderar a própria vida. As primeiras palavras que você pronuncia ao acordar não são apenas frases soltas, elas são sementes que começam a moldar o terreno da sua mente. A maioria das pessoas desperta dizendo coisas como: estou cansado, hoje vai ser difícil, mais um dia de luta. E sem perceber, já estão programando o próprio cérebro para confirmar exatamente isso ao longo do dia. O corpo obedece, a energia despenca e tudo parece conspirar contra. É quase como se o dia tivesse sido condenado antes mesmo de começar. Mas existe uma escolha que pode virar esse jogo: falar vida e não derrota. Quando você acorda e declara com força frases como: hoje eu vou criar oportunidades, eu tenho energia, eu sou capaz, não está apenas se iludindo, está treinando seu subconsciente. E o subconsciente não diferencia se aquilo que você diz é verdade ou não. Ele apenas registra e começa a agir de acordo com a repetição. É como programar um computador. Já percebeu como alguém que vive dizendo "eu sou azarado" sempre encontra mais problemas? E alguém que repete "eu vou dar um jeito" quase sempre acha uma saída? Isso não é coincidência, é programação mental em ação. Napoleon Hill sabia disso. Tanto que, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, um período em que milhões de pessoas estavam mergulhadas no medo, ele foi chamado para ajudar a construir mensagens que levantassem a moral da população. Ao lado do presidente Franklin Roosevelt, ele defendeu que palavras de coragem, repetidas constantemente, poderiam reacender a esperança de uma nação inteira. E não é exatamente isso que acontece com você em escala individual, quando escolhe começar o dia falando de vitória em vez de derrota? Talvez você pense: mas não adianta eu falar que estou bem se na verdade estou cansado ou com problemas. E é aí que entra o ponto crucial. Isso não é fingir, não é ignorar a realidade. É escolher a lente pela qual você vai enxergar o que acontece. Porque a forma como você descreve sua vida cria a forma como você vive sua vida. E a ciência comprova. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que começam o dia com afirmações construtivas apresentam menores níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e maiores níveis de dopamina, responsável pela motivação. Agora, imagine duas situações. Uma pessoa acorda, se olha no espelho e diz: "Eu não aguento mais, hoje vai ser pesado." Outra, mesmo enfrentando desafios, se olha no mesmo espelho e fala: "Eu tenho força, eu já venci outras vezes e vou vencer de novo." Qual delas você acha que terá mais clareza, mais energia e mais disposição para encarar o que vier? A diferença não está nas circunstâncias, está nas palavras. E não pense que isso é apenas teoria. Grandes líderes e empreendedores sempre souberam do poder das declarações. Muhammad Ali, por exemplo, repetia incansavelmente: "Eu sou o maior." Ele não falava isso porque já tinha conquistado tudo, mas porque queria que sua mente acreditasse antes do corpo provar. E veja o que aconteceu. Sua autoconfiança o levou a se tornar um dos maiores ícones da história do esporte. A grande verdade é que quando você começa o dia escolhendo suas palavras, você escolhe também sua identidade. É como se estivesse assinando um contrato consigo mesmo. Eu sou isso e vou viver de acordo com isso hoje.
E com o tempo, essa prática cria uma nova realidade. Não porque as palavras têm poder mágico, mas porque elas direcionam seus pensamentos, que moldam suas atitudes, que definem seus resultados. Experimente algo diferente. Amanhã, antes de mais nada, olhe-se no espelho e diga quem você é e em quem está se transformando. Não com hesitação, mas com convicção inabalável. Não com receio, mas com a chama da paixão ardendo dentro de você. Fale alto, fale com firmeza, fale de modo que até sua própria alma acredite. O mundo tentará te intimidar, tentará ditar quem você deveria ser. Mas se a primeira voz que você ouvir for a sua, reafirmando seu propósito, sua clareza e sua coragem, nenhum ruído externo conseguirá abalar seu dia. E a questão é simples. Que sementes você plantará amanhã de manhã? Porque elas inevitavelmente brotarão. E os frutos, sejam bons ou maus, serão o reflexo exato das palavras que você escolheu pronunciar. O corpo e a mente não são entidades separadas, como muitos acreditam. O que você faz com seu corpo pela manhã determina a qualidade de seus pensamentos durante todo o dia. Já reparou como uma postura curvada, ombros caídos e respiração superficial te fazem sentir fraco, inseguro, até desanimado? E o contrário também é verdade. Quando você se levanta, respira fundo, alonga o corpo ou dá alguns passos firmes, sua mente se transforma instantaneamente. Parece mágica, mas não é. É fisiologia pura. A ciência comprova que movimentos simples aumentam a liberação de endorfina e dopamina, substâncias ligadas à motivação, energia e até à felicidade. Em outras palavras, se você quer mudar seus pensamentos, mude primeiro sua postura. A maioria das pessoas acorda e permanece na cama, olhando para o celular, lendo notícias, afogando-se em preocupações antes mesmo de colocar os pés para fora. A mensagem é completamente diferente. Eu estou vivo, eu estou no comando. O movimento matinal não é sobre ter um corpo perfeito ou seguir uma rotina exaustiva de academia. É sobre ativar sua mente. É sobre enviar ao cérebro o sinal de que você não passará o dia como vítima das circunstâncias, mas como protagonista da sua própria história. Mas já parou para pensar que se você começa o dia sentado de qualquer jeito, se arrastando, seu cérebro entende que não há força, não há ânimo e reforça essa sensação durante todas as horas seguintes? É como enviar uma mensagem silenciosa a si mesmo. Hoje será difícil. Agora, imagine acordar e, em vez disso, levantar-se imediatamente, abrir o peito, encher os pulmões de ar, movimentar-se com energia. Uma caminhada rápida de 10 minutos, alguns alongamentos, pular corda, fazer flexões ou simplesmente dançar ao som de sua música favorita já são suficientes para transformar sua energia. O importante não é o tipo de exercício, mas a intenção. Movimentar-se para despertar o guerreiro interior. E aqui surge uma reflexão. Quantas vezes você começou o dia sentado, imóvel, reclamando do cansaço, sentindo que nada fluía? Agora compare com aquelas vezes em que, mesmo sem vontade, você decidiu se movimentar, seja para treinar, caminhar ou até arrumar a casa, e percebeu como sua disposição mudou. Isso não é coincidência. O corpo é o gatilho da mente. Winston Churchill, por exemplo, é um caso emblemático do lado oposto da moeda. Um líder brilhante, mas que enfrentou crises profundas de depressão e problemas de saúde justamente por negligenciar os cuidados com o corpo. Passava longos períodos sedentário, imerso em cigarros, álcool e noites sem fim. Apesar da mente aguçada, sua falta de atividade física se tornou um peso real, afetando não apenas sua saúde, mas também sua estabilidade emocional. A lição é clara. Até os maiores líderes podem sucumbir se não entenderem que a mente depende do corpo para funcionar em alta performance.
O corpo escreve a mente. Não há clareza sem energia. Não há coragem sem vitalidade. Por isso, cada manhã é uma oportunidade para mostrar ao seu cérebro quem está no comando. Quando você se movimenta, você não apenas acorda, mas envia um sinal poderoso. Eu estou preparado. E a partir desse sinal, decisões melhores são tomadas. A concentração aumenta e até as emoções mais pesadas perdem sua força. Então, pergunte-se: você quer continuar entregando suas manhãs ao cansaço e à inércia? Ou quer começar a programar sua mente através do movimento? Lembre-se, não se trata de estética, mas de liberdade. Não é sobre malhar, mas sobre libertar-se da apatia, porque cada passo, cada respiração profunda, cada gota de suor é uma declaração silenciosa de que você não aceita começar o dia pequeno. E quem começa grande, dificilmente termina pequeno. Existe um poder silencioso, ignorado pela maioria, que pode transformar completamente sua maneira de ver a vida. A gratidão. Falta dinheiro, falta tempo, falta reconhecimento, falta energia. E quando você começa o dia com esse olhar de escassez, tudo ao seu redor parece insuficiente. Você se compara aos outros, reclama do que não tem. E o resultado é que passa o dia inteiro em uma corrida desesperada, tentando preencher um vazio insaciável. Mas não aquela gratidão superficial de dizer obrigado por educação ou postar frases prontas nas redes sociais. Estou falando de uma prática diária, consciente, intencional, realizada principalmente nos primeiros minutos da manhã. Porque é nesse momento, quando a mente ainda está livre do turbilhão do mundo, que a gratidão tem o poder de reprogramar sua percepção e mudar sua energia de dentro para fora. A maioria das pessoas acorda pensando no que lhe falta. Agora pense no oposto. Quando você acorda e escolhe conscientemente lembrar-se do que já possui, das vitórias alcançadas, dos pequenos detalhes que dão sentido à sua vida, você abandona a escassez e entra no estado de abundância. E isso não é apenas filosofia barata, é ciência. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriram que pessoas que praticam a gratidão diariamente apresentam níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse, e níveis mais altos de dopamina e serotonina, substâncias diretamente ligadas à felicidade e ao bem-estar. Isso significa que o simples ato de listar 3 coisas pelas quais você é grato pode fortalecer seu sistema imunológico, melhorar seu sono e até aumentar sua disposição para o trabalho. Então, aqui está um exercício simples que pode mudar completamente seus dias. Ao acordar, antes de olhar o celular ou se preocupar com suas obrigações, pare por 1 minuto e liste 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo grandioso, como a saúde de alguém que você ama, ou algo aparentemente insignificante, como o café que você vai tomar em seguida. Mas faça isso de forma consciente, sentindo de verdade. Se quiser, escreva em um caderno. Se preferir, fale em voz alta. O importante é transformar essa prática em um ritual diário. Pode parecer muito simples, mas a verdade é que a maioria das pessoas não o faz. E por isso permanece presa em um ciclo de insatisfação e comparação constante. A gratidão não elimina sua ambição, pelo contrário, a fortalece, porque quando você parte do princípio de que já tem valor, de que já é completo, sua busca pelo sucesso deixa de ser motivada pelo desespero e passa a ser uma expressão de si mesmo. Você não corre mais atrás de algo para se preencher, mas para compartilhar o que já existe dentro de você. E eu pergunto, como seria sua vida se, em vez de começar cada dia reclamando do que falta, você começasse celebrando o que já tem? Talvez a mudança que você espera não esteja em conquistar algo novo, mas em enxergar de forma renovada o que já está diante de você.
Suas manhãs definem quem você se torna. O que você faz nos primeiros minutos após acordar é a semente que determinará os frutos do seu dia, da sua semana e, a longo prazo, de toda a sua vida. Essa é a verdadeira chave que Napoleon Hill tentou nos mostrar. Você não precisa esperar que a vida mude para começar. Você muda a vida no instante em que decide começar de forma diferente. E se você quer continuar nessa jornada, saiba que no próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela, vamos subir mais um degrau juntos, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo hoje e eu o espero no próximo vídeo.